Oi gente, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Babi. No vídeo de hoje eu vou te passar a receita de um bolo de aniversário passo a passo desde o começo até a prensagem. Aqui eu tenho uma lata de leite condensado que equivale a 395 gramas, que eu já coloco aqui, olha, no fogo ligado, no fogo de médio para baixo. E com essa lata eu coloco depois 110 gramas de leite em pó, não é leite ninho, eu estou usando o Itambé. E depois eu preciso misturar esse leite em pó no leite condensado até me certificar de que ele ficou bem misturadinho, sem gruminho, sem bolinha e bem lisinho. Para eu poder entrar com a gema, que ela entra como um espessante na nossa receita. Ela deixa para dar firmeza, sabe, para o nosso recheio, porque não estamos utilizando nenhum tipo de amido de milho, fécula de batata ou farinha de trigo no recheio. Em seguida, depois que eu já misturei, estou utilizando ovos caipiras, né? Uma gema de ovo caipira. Então, por isso que fica um pouquinho mais amarelinho, mas isso não influencia em nada. Aqui eu coloquei o creme de leite e o leite de coco praticamente juntos, só que não mostra, ó. Tá vendo aqui no cantinho que o leite de coco sumiu, porque eu coloquei praticamente junto, é que eu cortei essa parte aqui sem querer. Mas vai o leite de coco, em seguida já coloco o creme de leite, porque não influencia em nada eu colocar ele pro final. Depois eu vou misturar muito bem, vou ficar mexendo aqui por aproximadamente 7, 8 minutinhos, até eu perceber que o recheio cai assim por pedaços, né? Você levanta a espátula e ele cai formando pedaços em cima do próprio recheio, é onde o nosso recheio está pronto. Quer ativar o brilho do recheio? É só misturar com bastante, bem rápido assim, sabe? Vai misturando bem rapidamente assim com a espátula, mexendo bem, ó, que ele ativa o brilho. Aí você já passa para uma travessa e cobre com plástico filme, porque nós vamos fazer a nossa massa. Mas primeiro você precisa também cozinhar o teu abacaxi, tá? Utilizei aqui um abacaxi de tamanho médio, ó, já cobri o recheio. Aqui eu tenho 3 colheres de sopa de açúcar e um abacaxi num tamanho médio, um tamanho razoável. Agora eu vou deixar isso aqui, olha, dar uma reduzida. Ele solta uma água legal, tá vendo, ó? Eu deixo ele dar uma reduzida e quando o abacaxi começar a ficar transparente, eu já desligo o fogo e reservo também. Aqui agora eu coloco 4 ovos, porque já estamos fazendo a nossa massa do bolo, que não é uma massa pão de ló, tá? É uma massa saborosa. Aqui eu coloco 4 ovos com 200 gramas de açúcar, tá? Estou utilizando o açúcar cristal, não estou utilizando hoje o refinado. Você precisa bater isso aqui muito bem até ficar um creme bem fofinho e clarinho por cerca de assim, mais ou menos uns 3, 4 minutinhos. Se for batedeira de mão que você estiver utilizando, olha, já tá dando uma clareada. Não desiste, sabe? Olha que eu tô utilizando ovos caipira. Essa massa aqui, gente, ela é uma das massas assim que eu faço para os meus clientes e é só elogio. O pessoal fala, Babi, que massa de bolo gostosa. E fora o recheio, né, gente? Que o recheio ele casa super bem, porque é um recheio 4 leites. Então não tem segredo aqui, olha, você vai mexendo, misturando na verdade. E aqui eu acrescento a água que eu estou utilizando aqui, é 70 ml de água com 60 ml de óleo. E você não derrama de vez não, você vai colocando sempre aos pouquinhos. E vai colocando. Aí você vê que vai querer respingar, porque a velocidade aqui tá na média. Aí você vai e coloca o restante aqui, acrescenta o restante da água com óleo, temperatura ambiente sempre. E depois disso, você coloca 3 colheres de sopa rasa de leite em pó na massa, também para bater. Se você quiser, tá? Eu coloquei aqui, mas se você não quiser, não precisa colocar, tá bom? E aqui, ó, tá o leite em pó. E eu utilizei de farinha de trigo, gente, aproximadamente, pode ser que sua farinha peça um pouco mais. Eu utilizei 170, tá? 170 gramas de farinha de trigo. Ou você vai pegar uma xícara de 200 ml e vai colocar ali no 200 ml mais 2 colheres de sopa rasa.
tá? Caso você não tenha balança. Aqui agora com as assadeiras pequenas de 15 centímetros de diâmetro, eu vou derramando aqui a massa e depois tem um truquezinho que eu vou te mostrar agora para ela não criar barriga, porque não é uma massa que cresce, é uma massa que descola da assadeira porque ela fica baixinha, tá? E o fermento eu coloquei junto, tá? Com a farinha de trigo ali, uma colher, uma tampinha de fermento. Após 30 minutinhos que já assou a massa, não abra teu forno antes, o forno ficou pré-aquecido, tá? Antes 10 minutinhos. Então, ó, é uma massa que ela, tá vendo que ela não fica grandona? Ela vai só encorpar. Quando ela sai, ela vai dar uma reduzida, porque a assadeira eu untei com desmoldante, mas você pode também passar gordura vegetal, passar desmoldante caseiro que tem aqui no canal. Eu só não quero que você unte com margarina e passe farinha de trigo. Não faz isso. Pode também untar com margarina e polvilhar com açúcar. Dá para fazer também, vai ficar legal. Só não usa farinha de trigo, tá? Porque a gente não quer que fique dessa maneira. Aqui é um bolo, gente, extremamente saboroso. Não é uma massa pão de ló essa, tá? Agora eu vou reduzir aqui, ó, retirar todo o suco do abacaxi, porque vai ser a nossa calda. E aqui numa assadeira de um pouco maior que aquela, eu já coloquei um plástico por dentro, uma sacolinha cortada, e aqui eu já completei, ó, tá vendo? O suco ali do abacaxi que soltou, eu completei com um pouco de água filtrada. E você vai provando e vai ver o tanto que fique bom com o tanto que não fique muito doce. E essa é a maneira que eu vou regar hoje, com a colher. Aqui está o nosso recheio já frio e não foi para geladeira, tá? Lisinho, ó. Esse recheio, o nome dele é recheio 4 leites, tá? Mas se você não quiser o leite de coco, porque não é todo mundo que gosta, aí fica um recheio 3 leites, tá bom? É um recheio aveludado, super saboroso, nada enjoativo, os clientes simplesmente amam. Cliente meu que come esse bolo aqui é só elogio, fala, nossa, Babi, que massa gostosa, que massa perfeita, que recheio aveludado aquele. E se você não quiser utilizar, quando você for fazer o de pêssego, você não utiliza o leite de coco, aí fica um recheio 3 leites, tá? Com pedaços de pêssego. Procure sempre cortar o pêssego pequenininho, mas não tão pequenininho, já mostrei aqui no canal, tá? E o pêssego vai em contato com a massa e o recheio por cima do pêssego, ok? Aí eu venho mostrando depois para você como fazer. Deixa aí nos comentários se você quer aprender a fazer o 3 leites com pêssego e uma outra massa um pouco parecida com essa aqui, só que é de baunilha. Deixa nos comentários que eu venho mostrando em seguida para você. Aqui eu tenho eu divido mentalmente aqui esse recheio, gente, porque de tanto você fazer, né? Tudo que você faz muito, você se torna bom naquilo, né? Então você vai fazendo assim da tua maneira, divide aí qualquer coisa, pesadinho na balança, tá? Eu vou colocar tanto numa parte, tanto em outra. Não tem problema também, dá super certo. Olha, essa massa ela é super maleável e ela é uma massa estruturada, é uma massa muito gostosa mesmo. É só elogios e vamos permanecer aqui regando com a nossa calda aqui do próprio abacaxi. E caso alguém me pergunte, pode ser outra calda? Pode ser também uma calda mais suave com a casca do abacaxi, que você vai ter lavado o abacaxi, descascado ele, colocado as cascas. Tem uma receita aqui, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? A gente não desperdiça nada na confeitaria, na verdade, a gente cozinha ali, né? A gente faz uma emulsão, vamos dizer assim, a gente cozinha as cascas de laranja, casca de limão siciliano, tudo isso nos rende calda aromatizada, é perfeita para você não estar usando leite condensado para tudo, né? Então aqui não tem problema, olha, já coloquei o restante do nosso recheio aveludadíssimo, tenha sempre um paninho do lado para tá limpando as mãos. E vai fazendo dessa maneira, vai alisando. Já postei uma fotinha lá no Instagram, porque o pessoal ama ver, né? Isso é um pedacinho de montagem de alguma coisa que você tá fazendo. Então, olha que bacana que fica, gente. E vai colocando aqui o recheio, vai deixando retinho. A gente já começa nivelando dessa parte, né? Deixando o recheio certinho aqui, para depois, na hora que a gente colocar a última camada do nosso bolo viradinha para baixo,
irrigadinha, a gente já começa a nivelar aqui, ó. Nivelar é isso, você acertar os lados do teu bolo, para depois, né, na decoração final você não ter nenhum tipo de problema. E aqui sempre dando uma mexidinha na calda. Não regue muito, que é pro bolo não ficar chorando, né? A gente usa esses termos na confeitaria para o bolo não ficar minando água depois quando sai da geladeira. Aqui ele não vai pro freezer, aqui ele vai pra geladeira mesmo até eu vim fazendo a decoração dele. Então é isso, mas esse vídeo aqui foi específico da massa, recheio, calda. Aqui renderam aproximadamente 50 ml de suco do abacaxi ali, do cozimento do abacaxi, e eu coloquei mais 60 ml de água filtrada. Então, para você ter uma noção mais ou menos da calda em quantidade para esse bolo. Ó, bolo retinho, niveladinho, agora é só fechar com o próprio plástico. Você puxa uma parte, puxa outra, não precisa colocar feijão em cima, nada disso. Se você quiser utilizar uma tampa de plástico que seja do tamanhinho ou um prato, para manter ele sempre assim rente ao recheio e pegar muito sabor. Agora deixar de um dia para o outro na geladeira, não vou colocar no freezer. Estou fazendo à noite para o corte do outro dia. Um beijo para vocês e boas vendas para nós. Tchau!